Me contem como foi o período 1, a simulação do período 1. Bom, professor, dessa vez foi um pouquinho mais fácil, né, de Foi um pouquinho mais entender. fácil, né? Eu tive pelo menos as mesmas dúvidas da outra vez, Tá, só que a gente conseguiu ajustar, né? Acho que agora dá para tocar bem. legal. A Cíntia, a Mariane. Olha, professor, não foi tão difícil como o primeiro, mas ainda foi tenso. Ai, Jesus, quando eu conseguia zerar as horas ociosas do funcionário, eu ficava horas ociosas das As máquinas e, máquinas, né? meu Deus, eu ia falar, gente, o que esse simulador quer de mim? O É meu da- aconteceu isso também. Só é, que eu não consegui zerar as horas ociosas dos funcionários, porque se eu aumentava, dizia que estava sobrecarregando eles. legal. E a Daiane está junto com o Claudemir, né? Isso, professor. Tá eu, o Claudemir e a Ah, Raíssa. O tá. Claudemir, ele não vai conseguir entrar na aula hoje porque ele tá com sintomas de Covid. Vixe, Aí eu não falei brinca. para ele descansar, tomar bastante água, e eu falei para ele que eu ia acompanhar a aula e conforme foi eu atualizo ele depois. Tá E a legal. É Raíssa, bom. acho que ela tá com um probleminha no link. Tá. Não, tranquilo. E o que você achou da Eu, simulação de vocês? professor Dai, eu vou tentar ver só um pouquinho aqui, tá? Só para a Tá, gente. Tá, professor? Ah, ele tá aqui. Eu É, achei que tá ele não tinha aqui. conseguido entrar. não, Tá. tô vendo. Só tô Mas um se não pouco tiver, cansado só, tá? tá. Mas se não tiver legal, você tá com Não, febre? Como você tá? eu tô, assim, deu um febril ontem, aí a minha voz tá um tosse seca assim, e umas dores no corpo, mas eu acho Mas que. você já fez exame? Não, eu já marquei aqui para fazer o teste. Eu já fiz uma Ah, outra vez, deu não reagente. Aí eu vou fazer tá, de novo só para garantir, né, professor? tá. Torcer para não ser nada, né? É, se Deus quiser. É o que Deus quiser. Pois, E, mas e aí, o que, continuando aí, Dai. que vocês acharam Nós nos reunimos, né? Se eu não me engano, foi no sábado, né, Claudemir? E Não, aí foi foi na quarta tranquilo. isso. Na É, quarta, né? esse foi na Na quarta. quarta-feira, e a gente se reuniu. Eu achei mais fácil de entender a metodologia, surgiram algumas dúvidas, mas o que eu achei muito bacana é porque ele já apresenta o simulador, ele já apresenta um relatório que a gente consegue ter uma base ali de imediato, isso? com relação ao caixa, ou de que maneira que iria impactar, então a gente conseguiu ir pensando junto ali. Legal. É, surgiram algumas dúvidas, mas a gente foi discutindo, e eu acho que foi mais tranquilo agora. Tá. E aí a gente teve o senhor fez o fechamento, teve o retorno. A gente ainda fez em cima muito próximo, né? Como foi a nosso raciocínio, e cálculo foi, não vamos vender muito e não vamos gastar muito, né? Mas pelo que pude entender pelo relatório de inconsistência, acho que produzir mais nesse primeiro momento, no primeiro período, não seria uma coisa ruim. Mas é que a gente ficou meio com medo, né, professor? Então, assim, é um simulador, né? Então a gente É tem a que apostar. simuladora. Então, o legal é que vocês começam agora a entender como que é o processo, né? Então, agora vocês vão começar, opa, eu vou aumentar o preço. Vou fazer alguns comentários gerais, né, de tudo, mesmo que a gente abra um pouco o, o lançamento de cada grupo, mas é legal para todos vocês entenderem, né? E aí vocês já começam a pensar diferente já no período 2, tá? Que depois que eu terminar aqui a explicação, eu vou abrir, né? Se vocês quiserem lançar hoje, lança, senão a gente faz o mesmo esquema, deixa a semana toda até domingo e depois a gente roda de novo e vai avaliando assim, tá? Eu acho que é até legal, tendo um tempo maior, vocês até conversam um pouco mais, né? Do que a gente fazer só na aula, fica apertado só no período da aula, tá? O tempo fica curto e às vezes é muita informação, né? Então, aí vocês têm que ler, e aí, porque agora o período 2 já tem
outras informações e tudo mais, né? Então, eu acho que é mais legal assim. Acabando aqui de apresentar, eu abro, né? E a gente pode encerrar, e aí vocês, se quiserem ficar conversando entre vocês, mas aí fica até domingo que vem para vocês lançarem, tá? De lançarem, discutirem e tudo mais, né? O mais legal é isso, que o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão discutindo, vocês estão tentando entender, e aí vão pegando a lógica do simulador, que é como mesmo funciona numa simulação de uma empresa para fazer o planejamento e tudo mais, tá? Então vamos em frente. Aí eu vou apresentando algumas coisas, vocês tendo dúvida, praticamente eu vou comentar de todas as empresas, tá? Então, essa primeira tela é a tela que vocês olham lá que está disponível para todos, né? Que é o Market Share, né? E aqui a gente tem o importante nessa tela é essa distribuição aqui, né? E a gente vê que duas empresas conseguiram atingir aquilo que tinha a demanda, né? Toda a demanda, né? E duas empresas não conseguiram atender a demanda, tá? Então, aqui a gente viu, tá vendo aqui que essa empresa aqui, apesar de atender a demanda, ela vendeu menos, né? Mas ela vendeu menos e ela conseguiu praticar essa estrelinha aqui. O que é? É o preço que ela praticou, né? Então, mesmo com preço alto, ela conseguiu vender bem, né? Então, o que nós vamos pegar? Vamos pegar primeiro essa empresa aqui, Dogtown, né? Que aí ela não conseguiu atingir toda a demanda, vender toda a demanda, né? Então, vamos pegar aqui uma outra tela. Primeiro nós vamos pegar essa Dogtown, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vocês conseguem ver bem ou está muito pequeno? Dá para ver um pouco, professor. Tá demanda 6.832? Para mim está bem pequeno aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Piorou para mim. Deixa eu ver se eu consigo passar com outra. Vocês conseguem ver a tela? Sim, professor. A simulação empresarial. Simulação empresarial, período 1, tal, né? Uhum. Agora ficou maior, né? Foi para o gráfico para vocês? Sim. Foi. Foi, tá. Sim. Então, aquilo que eu estava falando, né? Essa empresa, Dogtown, né? Então, ela não conseguiu atender a demanda, né? E aí a gente coloca uma pergunta aqui. Na opinião de vocês, sem ter conhecimento dessa empresa, por que vocês acham que ela pode não ter conseguido atender a demanda? Quais seriam os motivos para ela não atender?
poucos funcionários e pouca produção? Pouca produção é uma, e você não consegue ter mais produção porque você tem poucos funcionários. Pode ser uma ideia, né? Sim. Não Tá. conseguiu vender muito para atender a demanda, É. talvez pelo valor alto. Eu vejo que o valor é a estrelinha, né? Ele está menos do que essa outra empresa que atendeu todas, né? Mas é muito na linha mesmo da empresa não ter produto para atender, né? Então, um dos motivos assim que a gente bate o olho é bem essa, né? Ela pode não ter produto para atender. Ela fabricou uma quantidade, o cliente foi buscar e não tinha, foi querer comprar e não tinha produto, tá? Então vamos para outra tela, tá? Então, aí a gente pega aquela linha do simulador, né, que aparece para a gente do SAD. Então, a primeira coisa que a gente pega é isso aqui, ó, a demanda, né, que o sistema calculou, porque depois que a gente roda a simulação, essa demanda, esse valor da demanda, quem calcula é o sistema, né? Quando a gente está fazendo o lançamento das informações, que a gente vai lá no marketing e a gente coloca cada valor por cada região, ele vai calculando, soma tudo e traz aqui nessa linha da demanda. Depois que o sistema processa, ele traz aqui o valor da demanda que estaria possível para a sua empresa. Então, aqui o que a gente tem? A empresa tem em estoque 5.656, quer dizer, ela produziu 5.656 e a demanda era 6.832. Então, o que aconteceu? Ela não tinha produto para atender essa demanda. Então, ela perdeu a oportunidade de vender, né? Agora, como poderia, tá? Vocês entenderam isso, né, pessoal? Falta estoque, né? Falta estoque, o estoque de produto acabado é produção, né? Tá? Faltou produzir. Essa empresa fez um planejamento para produzir só 5.656. Tá? Sim, professor. Bom, aí vem aquela pergunta, né? Como a empresa poderia ter tido melhor desempenho em relação à demanda? Tá? A gente tem aqui uma primeira coisa que eu vou trazer aqui, né? Que a gente já falou, seria aumentar a produção, né? Tá? Então, o que apresenta aqui? Esse quadrinho aqui, ó, eu estou aumentando aqui, tá? Mudou a tela para vocês, né? Sim. Tá? Então, o que a gente tem com essa empresa? 475 horas de mão de obra parada, né? 475 ociosas, tá? Se a gente for lá no quadro que cada operário gasta 0,7 de uma hora para fazer skate, então se a gente dividir essas 475 horas por 0,7, a gente poderia produzir mais 678 skates com esse mesmo número de operadores, sem contratar nenhum operador. Então, a gente poderia produzir 5.656 mais 678. Então, quando vocês começarem a fazer a simulação do período 2, vocês fiquem atentos à hora de operador parada e façam esse cálculo. E aí vocês podem adicionar na parte de produção. Entenderam? Sim, professor. Vamos em frente. Outro problema da empresa
é que apareceu lá empréstimo especial. Tá tudo lá na linha, né? Aqui eu trouxe maior para a gente ver, tá? Deixa eu voltar. Tá aqui, ó. 249 e 261. Então, nessa outra página, eu trago ele maior aqui, tá? Se a gente for lá na parte de empréstimos, o que a gente vai ter? A gente tem que, se a gente utilizar o empréstimo de capital de giro, a gente é 30% maior que o juro do Banco Central. É um juro pequeno. Se a gente usar empréstimo especial, a gente está fazendo 200% do juros básico, que é o juro do Banco Central, tá? E a gente tem que devolver o empréstimo em um período. Então, o que a gente tem que fazer? Quando no nosso cálculo aparecer empréstimo especial, ao invés da gente deixar aqui, o que a gente faz? A gente vai lá na abinha financeira e a gente pega esse valor e faz ele como no empréstimo de giro. Tira ele do empréstimo especial, porque o juro é muito alto. E aí você pode fazer lá no empréstimo de giro, você pode fazer para pagar mais vezes. Não precisa ser só no próximo período. Quer dizer, você está financiando a sua produção com um juro mais baixo. Isso aqui é um juro altíssimo e no outro período você já vai ter que pagar. E aí o que vai acontecer? No outro período você já vai ficar com um valor negativo, você já entra devendo 249.261. Tá? Entendido? Esse do empréstimo aí é meio complicado, né? A gente fica com medo de pegar e não depender como é. Não, mas tudo bem. Agora vocês já estão sabendo que dá para fazer, né? Ao invés de deixar esse empréstimo especial, vocês vão pegar no empréstimo de giro, que é o juro mais baixo. Foi isso que nós fizemos, Daiane? Eu não lembro. Foi esse mesmo. Acho que não, porque... Foi. Só que esse não é o nosso, não, professor. não, seu... Nosso esse não é o nosso. Power. Tá. Então é isso, tá? Mas é aquilo, é aprendizado, gente. A gente não tem aqui nada de crítica, nada. São muitas informações. Vocês vão ver que a cada período a gente vai estar apontando algumas coisas, tá? O importante é entender isso aqui, entender aquela linha, né? Entender essa linha aqui, ó. Cada lançamento que você faz do lado esquerdo, marketing, produção, ele vai alimentando aqui. É um sistema de apoio à decisão. Então, vocês têm que ir alimentando lá e vão olhando aqui. De repente, vocês precisam. Está muito baixa aqui a minha produção. Eu vou produzir mais. Só que para produzir mais, você precisa comprar mais insumos. E tudo aí, conforme você for colocando os valores, você vai vendo, o seu resultado pode cair. Então, nunca é aquela, não, essa aqui é a posição certinho. Vocês têm que ficar fazendo cálculos e ajeitando, claro, sempre reduzindo o número de horas ociosas, porque você pode usar você está pagando por esse profissional para ficar parado, né? Então você tem que usar essas horas na sua produção e você tem que arrumar um jeito de pagar. De repente pode até ter que pedir um empréstimo para capital de giro com um juro mais baixo, né? Tá? Perfeito. Perfeito, né? Então tá bom. Bom, essa empresa também, o que ela fez? Ela não lançou a compra de insumos aqui, né? E aí, o que ela fez? Ela usou o que tinha de estoque. Agora, a regra da compra de insumos, você compra para usar no próximo período, né? Então, a empresa não comprou insumos e praticamente ela deve estar com estoque muito baixo de insumos. No próximo período, ela vai ter que comprar
para poder atender a produção dela, tá? Então, é sempre assim. A compra de insumos, você tem que estar sempre comprando para o próximo período, e você vai usar o estoque de insumos, que quem são os insumos? O deck, a embalagem, a lixa, os parafusos, esses são os insumos para produção, tá? E lá no manual dos diretores, a gente tem aqui, para cada recurso de produção, um é daqueles cálculos que eu fiz lá, o zero, para cada skate é 0,7 de hora de operador, tá? E para cada skate, o que você gasta? Um deck, 2 eixos, 4 parafusos, 0,9 metros de lixa e uma embalagem. Então, quer dizer, se você tem 5.000, você vai ter que comprar aqui 5.000 deck, 10.000 eixos, porque o eixo é 2, tá? 20.000 parafusos e aí por diante. Então, esse cálculo vocês têm que ficar atentos para fazer e tem que comprar insumos também, associado com a quantidade de produção que vocês vão fazer, tá bom? Tá bom. Tranquilo? Dúvidas? Então, vamos em frente. Aí a gente tem a outra empresa, que é o Skate Power, né? Também teve, não atendeu a demanda, né? Baseado no preço, essa demanda aqui, vocês podem ver que a demanda é diferente da outra empresa. Por quê? Baseado no preço que essa empresa aqui colocou, o sistema calcula uma demanda para ela, tá? Então, a demanda para essa empresa era 7.015, só que ela só produziu 6.100. Então, isso aí é meio uma pegadinha, né, Bruce? Porque a gente tentou fazer o nosso preço para sair na frente, mas aí, tá vendo como falta informação? Agora a gente está sabendo que esse detalhe influenciou na nossa demanda, o preço. Você cai o preço, a sua demanda ela sobe, porque Aumenta. isso aumenta, porque os clientes vão buscar. E isso é a lei da oferta e da procura que a gente tem hoje, no dia a dia, concorda? Se o preço baixa, vai todo mundo querer comprar. Tá? Professor, só uma dúvida ainda sobre demanda. Então, por exemplo, se eu aumentar o meu preço, automaticamente minha demanda vai cair, mas o meu Vai. objetivo é atender a minha demanda Sim. e não Não, necessariamente com não, isso. Daiane, vai aumentar a demanda. Se a gente abaixar o preço, Não, vai isso. Se eu aumentar. abaixar o preço, aumenta a demanda. Mas, por Aí. exemplo, se eu aumentar o meu preço, Aí aí a sim, demanda vai aí sim. cair. Isso. Daiane, o seu objetivo não é vender. O seu objetivo é isso aqui, ó. Você ter um melhor resultado e uma melhor margem líquida, Perfeito. tá? É mais ou menos Tá assim, porque bom. imagina uma empresa que vende um trator, né? Ele vende um só, ele vai ter uma margem violenta, um resultado violento. Então, claro, você pode jogar os valores para ter uma demanda alta, né? E também você conseguir vender bastante com o seu preço, um preço estabilizado, você vai chegar aqui num valor interessante, tá? Num valor de resultado interessante e margem também interessante, Perfeito, professor. tá bom? Agora, eu volto a falar, quando vocês estão fazendo o lançamento, vocês têm que ficar bem atentos a essas informações. Conforme vocês vão mudando, ele muda aqui também para vocês, tá? Da mesma forma que A demanda não atualiza. Atualiza, professor? a A demanda demanda atualiza. acho que ela só atualiza depois que o senhor gira, não? Não. Depois que o senhor lança? Essa demanda aqui, alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá?
Quando você está fazendo o lançamento, que você lança aquelas as 6 ou 7 regiões, para cada quantidade que você coloca ali, ele sumariza e traz aqui, tá? Isso antes de você fechar para fazer o processamento, tá? Então, é a sua previsão de demanda. Quando faz o processamento, o que o sistema faz? Ele pega as informações que você colocou de preço e as informações que você colocou de propaganda. E aí, ele tem, internamente, ele joga uma demanda para você aqui. Perfeito. Eu lembro de ter visto o resultado, o caixa, mas Isso. a demanda eu não lembro de ter visto 7.015. Mas aí Não, é bom não. que eu já vou me atentar na próxima. Você vai ver que você vai lançar, aqui vai dar um outro valor de demanda, tá? E aí, o que poderia ter, a empresa de vocês poderia ter feito? Da mesma forma, 167 dividir por 0,7 daria mais uma quantidade para aumentar a produção. Vocês até poderiam ter mais produção e atender a demanda. Alguém pode receber quem entrou na sala aí, né? Tem a opção aqui solicitar o controle. É isso que eu tenho que clicar para aceitar, professor? Desculpa, não entendi. Aqui tem a opção para mim solicitar controle. Eu tenho que solicitar para poder autorizar, é isso? Não, pode clicar que recebe, não recebe? Não sei, eu nunca fiz. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estão vendo a tela, né? Sim, professor. Sim. Tá? Então, aqui é da mesma forma, né? Poderia fazer aquele cálculo, 167 dividido por 0,7, aumentaria mais uns 200 skates aqui no estoque, né? Era uma oportunidade para reduzir a ociosidade dos operadores, tá? Uma dica, mas é aquilo, vocês vão ajustando, né? O importante é vocês irem ajustando. Quer dizer, se vocês olharem aqui, a empresa teve um resultado crescente e uma margem líquida, caiu a margem baseado no período zero, né? Por que a margem cai? Porque você tem um custo de produção, né? E esse custo de produção está envolvido com essa mão de obra parada, né? E aí você vai perder um pouco na sua liquidez, tá? Então, por isso que é o lado de você ir ajustando, tá bom? Tranquilo? Podemos ir para frente? Sim. Tranquilo, podemos seguir. Tá. Bom, aí a gente tem essa compra compulsória, né? Então, aquilo que eu falei, a gente, olhando aqui, a gente tem o relatório do estoque de insumos. Então, o que a gente tem aqui do lado do deck, da tábua do skate? A gente tem o estoque inicial de 6.500, que ele veio de onde? Ele veio do período zero, né? E aí, ele está disponível para consumo 6.500. Aí, vocês colocaram uma produção de 6.100, está aqui. Então, vocês consumiram desse estoque de deck de 6.100, vocês compraram 6.100 e ele ficou com 6.500. Então, isso aqui, vocês compraram a quantidade certa, ele substituiu, inseriu no estoque para vocês e vocês
mantiveram com estoque de 6.500, né? Aí você olhando para o lado da embalagem, o que vocês tinham? Vocês tinham um estoque de 6.000 vindo do período zero, né? Só que vocês consumiram 6.100, porque vocês produziram 6.100. Então, tinha 100 a menos de embalagem, tá? Agora, para poder produzir nesse período, o sistema compra automaticamente essa compra compulsória. Agora, o que acontece a compra compulsória? Para poder usar no mesmo período, o fornecedor ele cobra um valor adicional maior. Então, vocês podem ver, ó, o valor unitário comprado para entregar no próximo período é 3,11. O valor unitário para comprar no mesmo período é 3,75. Isso aqui, o sistema faz essa compra compulsória. Agora, muitas vezes, para atender a sua necessidade, você precisa fazer uma compra compulsória, tá? Então, aqui, a compra compulsória é isso. Esse valor aqui, o 525 é um valor de compra compulsória, tá? Eu vou mostrar o relatório geral de compra compulsória, tá? Então, qual que é a compra de insumos? Esses relatórios estão todos disponíveis para vocês acompanharem, né? Então, você tem o deck, foi uma compra normal, tal. A embalagem, você teve uma compra compulsória de 100, R$ 375. O parafuso, você também teve uma compra compulsória de 400, porque vocês podem olhar lá depois o estoque de vocês, era 5.700, né? E aí comprou 400 para dar os 6.100. Foi R$ 150, somando 375 com 150, vai dar compra compulsória R$ 525. É pouco? É. E aí, mas vocês conseguiram atender um pouco mais a produção, né? Claro, se vocês aumentassem aqui mais 200, como eu tinha comentado, né? A sua compra compulsória ia aumentar. Por isso que é importante vocês, quando estarem fazendo o lançamento, ficarem atentos. Aumentou muito a compra compulsória, pode ser que caia a margem, né? Por isso vocês irem alimentando e irem acompanhando esse sistema de apoio à decisão. Esse sistema de apoio à decisão, ele é tudo para ajudar vocês em cada lançamento lá, tá? Tudo Professor, bem? uma dúvida. Pode falar. Com relação à compra compulsória, teria como eu evitar? Porque assim, eu entendo que o estoque que eu tinha era o que estava disponível no período zero. E Sim, se eu compro insumos, ele só é válido para a próxima rodada, certo? sim, sim. Então, em tese, eu não teria como evitar essa compra. Não, mas daí você pode ir se preparando e comprando a mais, Perfeito. tá? Então, Para os mas é próximos aquilo. períodos. Você tem que tomar cuidado para não comprar muito, mas às vezes você pode fazer uma jogada, você compra bastante, você vai ter um resultado ruim nesse período, só que no próximo você arrebenta a boca do balão. Você entendeu? Porque vai chegar um Tem que momento que pensar de vai maneira falar, estratégica, né? estratégico. Então, esse é o ponto. Vai chegar um momento que vai aparecer o seguinte, no período, por isso é que vocês vão olhando as notícias, né? No período 4, por exemplo, eu não lembro qual que é a notícia, né? Mas no período 4, a gente vai ter vai ser um período sazonal de férias, vai vender muito skate. Então, o que vocês fazem? Vocês já se preparam, vocês vão já deixar maquinário comprado, bancada, vocês vão contratar operador e tudo mais. Quer dizer, esse é o ponto para vocês irem vendo. Então, não pode ir no automático. Esse período aqui eu fui bem, né? Eu vou manter a mesma linha. Não, não é porque as notícias mudam, e isso é o que acontece na empresa também, tá?
O legal Perfeito. desse simulador é bem isso, né? Porque ele é bem, movimenta bastante, ele é bem dinâmico, né? Vamos em frente. Vamos. Aí a gente tem a empresa MC Skate, né? Que aqui é um ponto interessante para a gente avaliar também, né? Aqui é a empresa das nossas amiguinhas muquiranas, né? Que elas não querem saber de dar desconto nada, né? Elas enfiaram um preço alto, né? Só o que o sistema fez para elas, ó? Jogou uma demanda de 4.000. Por quê? O preço estava alto, né? Só que em contrapartida, elas conseguiram atender a demanda. Olha a lucratividade delas, o resultado e a margem líquida. Mesmo colocando um preço mais alto, o que ela fez? O que essa empresa fez? Ela pegou a demanda dessas duas empresas aqui que não tinham produto para atender. E isso acontece no mercado. Não é isso que acontece? Você vai lá, você fala assim, eu vi o preço é mais barato. Você vai lá comprar, a empresa fala assim, não tem. Mas eu quero muito. O que você vai fazer? Você vai comprar mais caro. Entenderam o que aconteceu aqui? Valorizando o nosso produto, professor. Eu sei disso. Vocês vão atravessar uma piscina com um sonrisal na mão, nem derrete. Não, mas é uma estratégia, né? Muquirana, né, professor? Muquirana. É brincadeira, mas Gravado. é uma estratégia, né? Então, quer dizer, mas se for ver aqui, ó, o resultado da empresa, 8,25, a margem líquida, 8,25, o resultado, e ainda sobrou 51.065 no caixa. Quer dizer, foi apesar de ter um valor alto, né? Agora é um risco, né? Se essas duas empresas aqui tivessem produzido o suficiente, essa empresa aqui não teria vendido. Porque faltou produto, que essas empresas não tinham produto, aí o que o mercado fez? Foi comprado mais caro. Não é assim que funciona o mercado? Sim, professor, vamos dizer que no próximo período a gente consegue diminuir o valor do produto? Dá, né? Dá. Para cada período você faz o lançamento. Então aguarda, MC Skates, próximo período. Né? Vai ser a Muquirana. Muquiranas no as irmãs Muquirana vão mexer no preço. Tá indo pode daí. deixar. A gente vai pegar o primeiro lugar, você vai ver. Essa é a meta, tô brincando. Não, mas é legal a gente avaliar isso, que a gente vê direitinho como funciona o mercado, né? Falta produto, o mercado vai comprar mais caro. Esse é o ponto, né? Tudo bem aí? Tudo certo. Bom, e mais uma dica aqui, né? É com relação à sobra de caixa, 51.065, né? Então, lá no manual dos diretores, né, tem a explicação que se você tiver uma sobra de caixa, você pode fazer uma aplicação a prazo fixo de um período, né? Você lança aqui na aplicação financeira. Às vezes você não precisa lançar tudo, lança metade, né? Mas você vai ganhar algum dinheiro. Então, é uma opção para também alguém que quiser, a empresa quiser investir. As empresas não deixam parado um valor no caixa, tá? Que mais? É isso. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Clareou um pouco mais? Agora apareceu mais informações que a gente não tinha, mas aí é executando, né, professor? Eu acho que agora ficou melhor.
também. E é isso, vocês vão indo a cada período, né? Vocês vão... Vai ajustando, né? Vai ajustando, cada período vai ajustando. Cláudia conseguiu acompanhar um pouco. Professor, só uma dúvida. Em relação ao prazo, vai ser do mesmo esquema dos períodos passados, anteriores? Vai liberar até domingo? Fecha, é isso? Isso, vamos fazer isso. Então, agora eu vou liberar, né? Se vocês não tiverem mais dúvida, a gente encerra, né? Eu libero para vocês lançarem o período 2. E é legal vocês fazerem como vocês fizeram mesmo. Reúnem entre vocês, conversam, né? Tira a dúvida e pensa a estratégia. Agora vocês já estão vendo a estratégia de cada empresa, né? De como está fazendo. Tem empresa que manteve o preço, teve empresa que jogou lá em cima, e aí vocês começam a montar a estratégia de vocês. Acompanhem aquilo que faltou vocês fazerem. Fiquem atentos, principalmente do lado de horas ociosas, né? Que isso aí é o que deixa... vocês têm que aproveitar ao máximo a produção. Tem profissional lá, compra produto, fabrica, para que vocês tenham o produto para vender, né? Show. Beleza, pronto. Beleza, pronto. Tá? Então, acho que a gente pode encerrar. Eu vou liberar o período 2 para vocês fazerem e a gente fica para a próxima semana. E aí, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Conversei bastante com a Melanie, também conversei um pouco com a Cíntia, tal. Quem tiver dúvida, me chama, a gente vai discutindo aí, tá? O que eu quero mesmo com esse sistema, com essa aula, é que vocês desenvolvam esse lado de entender um pouco como funciona o mercado, como que funciona a produção, como que funciona. Vocês têm ali tudo com relação, todos os relatórios que vocês viram em todas as disciplinas, né? Vocês têm os relatórios e vocês podem acompanhar, né? Se tiver dúvida de algum relatório, me chama, a gente vê junto, né? Tá bom? Tá bom, Então é professor. isso, gente. Obrigada. Tá, então, como andam os TCCs aí? Essa é a preocupação também, hein? Senão não vai ter formatura, hein? Vi que a maioria de vocês já postou, né? Então tá bom. Tá todo vapor, professor. Tá bom. Professor, apareceram uns comentários meu da tutora, mas aí depois eu mando para o senhor, só para o senhor me dar uma opinião. Eu mando uma foto. Vamos ver o que ela perturbou, né? Tá bom. Que time Beleza. você torce? Eu? Palmeirense. Então, ela não gosta de palmeirense. Então eu tô ferrado. Tá ferrado. Eu Legal, vou deixar gente, então... o Palmeiras perder de 4-0 de novo. De novo. Então tá joia, gente. Então, obrigado, né? E aí, boa noite para vocês.